Boa noite, nós iremos falar sobre hanseníase. O grupo é composto por Ellen Regina, Larissa Carvalho, Lívia Maria e Lúcia Cristine. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou falar sobre a fisiopatologia da hanseníase e o tratamento. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase. É superado apenas pela Índia e, segundo estudos, cerca de 94% dos novos casos e de casos já existentes nas Américas são diagnosticados no Brasil. Essa doença é causada pela bactéria Mycobacterium leprae e é conhecida pelos danos em peles e nervos periféricos, além de sequelas neurológicas que também podem ser comuns em pacientes com hanseníase, deixando essa doença como um dos problemas de saúde pública mais importantes do Brasil. Em 1863, o norueguês Amalie Hansen descreveu Mycobacterium leprae, um parasita intracelular que apresenta afinidade por células cutâneas. O ser humano é o único portador natural do bacilo, apesar de alguns relatos de animais selvagens infectados naturalmente. Considera-se que a principal via de entrada e de eliminação do bacilo são as vias aéreas superiores. Logo, a pele afetada pode ser a porta de entrada da infecção. Já as secreções como leite, esperma, suor podem eliminar os bacilos, mas não possuem devida importância na disseminação da infecção. Após a sua entrada no organismo do hospedeiro, o bacilo ocupa dois sítios principais, a pele e as células de Schwann, com afinidade especial pela segunda. Essa célula não tem capacidade fagocítica natural. Assim, o bacilo consegue multiplicar-se de forma contínua e permanece protegido dos mecanismos de defesa do indivíduo. A permanência do bacilo nas células de Schwann pode trazer comprometimento da função neural. A defesa contra o bacilo é feita pela imunidade celular. No entanto, o processo exacerbado pode se tornar lesivo ao organismo do hospedeiro, tendo como consequência a ação das citocinas e mediadores da oxidação. Podem ocorrer paralisia periférica e lesões cutâneas e neurais. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a transmissão da bactéria se dá por meio da convivência muito próxima e prolongada com o doente, que está com a forma transmissora, chamada multibacilar, que é o paciente que não se encontra em tratamento. Nesses pacientes, a transmissão a outros poderá ocorrer por contato com gotículas de saliva ou secreções do nariz. Tocar a pele do paciente não vai transmitir a hanseníase. O período de incubação varia de 6 meses a 5 anos. A maneira como a doença se manifesta varia de acordo com a genética de cada pessoa. A suspeita da hanseníase pode vir da equipe de saúde e do próprio paciente. O diagnóstico é feito pelo médico e envolve a avaliação clínica dermatoneurológica do paciente, por meio de alguns testes de sensibilidade, palpação de nervos, avaliação da força motora. Se for necessário, será feita a baciloscopia, que é a coleta de serosas cutâneas colhidas em orelhas, cotovelos e da lesão da pele. E ainda pode ser realizada biópsia da lesão ou de uma área suspeita. Tratamento da hanseníase. O tratamento quimioterápico da hanseníase, no tratamento ético, é utilizado mais de um fármaco, tornando o tratamento adequado para pessoas com diagnósticos de hanseníase. Indicado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a poliquimioterapia, também conhecida como PQT, é o tratamento adequado para pacientes com um diagnóstico de hanseníase, sendo este tratamento constituído pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, dapsona e clofazimina, com a administração associada. A PQT elimina o bacilo, tornando-o inviável, evitando a evolução da doença, prevenindo os sintomas causados por ela, levando à cura. O bacilo morto ele é incapaz de infectar outras pessoas, rompendo a cadeia epidemiológica da doença. Assim sendo, logo no início do tratamento, a transmissão da doença é interrompida e o tratamento sendo seguido corretamente, pode-se ter uma garantia da cura.
A administração associada evita a resistência medicamentosa do bacilo, que ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento, impossibilitando a cura da doença. É administrada através do esquema padrão, de acordo com a classificação operacional do doente, em PAUC ou multibacilar. A informação sobre a classificação do doente é fundamental para selecionar o esquema de tratamento adequado ao seu caso. Para as crianças com hanseníase, a dose dos medicamentos do esquema padrão é ajustada de acordo com a sua idade. Já no caso de pessoas com intolerância a um dos medicamentos do esquema padrão, são indicados esquemas alternativos. Meu nome é Larissa Carvalho e eu vou falar um pouco sobre as dificuldades da terapia atual e algumas problemáticas que a região norte enfrenta quando se trata de tratamento de doenças endêmicas. No Brasil, a partir de 1950, iniciou a utilização de medicamentos eficazes no combate da hanseníase, tendo em vista a certeza da reintegração dos portadores à sociedade sem trazer nenhum risco à população. Apesar da eficiência do medicamento, ainda é nítido o estigma da doença perante a sociedade, o que causa medo, preconceito e rejeição. Outros fatores que dificultam a adesão ao tratamento dessa e de outras doenças são a falta de credibilidade com a equipe médica, o que coloca em risco a aceitação do diagnóstico, as dúvidas que não são esclarecidas durante atendimento médico, a preferência por remédios naturais sem indicação médica, crenças religiosas, dificuldade em abandonar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, a correria no dia a dia que facilita o esquecimento em tomar os remédios no horário correto, entre muitos outros fatores. Boa noite a todos. Eu me chamo Ellen e vou falar hoje sobre o novo tratamento do SUS para a hanseníase, que é com o uso de claritromicina. O Sistema Único de Saúde saiu uma nota agora no final do ano, iniciando o ano de 2021, que passará a utilizar o antibiótico claritromicina no tratamento de hanseníase. Porém, a claritromicina já era utilizada para tratamento de outras patologias, como infecções de vias aéreas superiores e inferiores, e infecções de pele, entre outras. A claritromicina ela vai ser utilizada naqueles pacientes que possam ter reações ao medicamento rifampicina, com ou sem resistência associada à ofloxacina. Também ele é recomendado, um antibiótico recomendado e aprovado pela Organização Mundial de Saúde para tratamento da hanseníase resistente a outros medicamentos, onde o paciente acometido pela hanseníase e que são resistentes a medicamentos tratados com poliquimioterapia, que é a junção dos 3 medicamentos, rifampicina, dapsona e clofazimina. As drogas precisam ser utilizadas por um período de até 24 meses. Durante esse período, os pacientes acabam tendo diversas reações e não aguentando o tratamento. Pensando nesses pacientes, o Sistema Único de Saúde resolveu utilizar, mediante estudos, o início de claritromicina para pacientes que possam ter reações adversas, onde possa surgir o interrompimento do tratamento. Após as primeiras medicações, o paciente já não transmite mais a doença. Porém, é de suma importância que o tratamento seja concluído. Dessa forma, não há reincidências e nem novas possibilidades de contaminações. Boa noite, meu nome é Lucy e irei falar sobre o aumento dos casos da hanseníase no norte do país. Bom, uma pesquisa foi realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SDB, apontou que em 20 anos a hanseníase atingiu 768 mil brasileiros, sendo que 567 na região norte. Só em 2018 foram quase 6 mil novos casos da doença. O maior número foi registrado no Pará, com 2.574.
Tocantins teve 1.713 e Rondônia com 741. Na Amazonas teve 425, no Acre 133 e no Amapá, que teve 109. Roraima teve 107. O Brasil ele fica atrás da Índia nos números de casos de hanseníase. Bom, a dificuldade de acesso à rede de saúde em algumas regiões, como no norte do país, impede o diagnóstico precoce da doença da hanseníase. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, maiores são as chances de não ter sequelas. A hanseníase ela só é transmitida quando não é identificada, e a partir do diagnóstico e do início do tratamento não há mais riscos de transmissão.